estudar, fazer um curso de acupuntura, gente, é tanta informação que se a gente não tem essa base também, no fim a gente não entende mais nada. Então, a medicina chinesa é um paradigma naturalista, sistemático, lida com o sistema todo. A medicina começa a se dissociar dos elementos sobrenaturais e começa a se basear na observação de fenômenos naturais. Lembra que eu falei que tudo era demônio lá atrás? Eram os espíritos malignos, que os dragões que invadiam a pessoa, que era o entendimento que eles tinham de como as patologias funcionavam. Então evolui a medicina chinesa e chega nos fenômenos naturais. O vento, essas coisas, a umidade, é o que afeta as pessoas, afeta os sistemas. As escolas naturalistas integram as teorias do Yin e Yang, dos meridianos, os órgãos e vísceras, Zhang Fu, os meridianos Jing Mai, os órgãos e vísceras do Zhang Fu, e os 5 movimentos, né? Então, o Wuxing, que são os movimentos, ou 5 movimentos, ou 5 elementos. Teoria do Yin e Yang é o nosso clássico, né? Que quando você tem o bem e você tem o mal dentro do bem. Você tem o mal e você tem o mal, o bem dentro do mal. O mal, quando chega o mal, a doença, o perverso, o distúrbio, a disfunção, quando ela chega no seu ápice, ela se transforma em bem. E o bem, quando chega no seu ápice, se transforma em mal. Tudo é interligado, tudo é relativo. Nada é estático, tudo está sempre em movimento. O gelo não queima? O gelo muito gelado, né? É o ápice do frio, ele queima. Que o queimor é yang, é calor. Mas o frio, quando está no seu ápice, ele queima. É legal, Regina, porque é a primeira vez que o símbolo do yin e yang, a primeira vez que alguém explica... Eu sofri do mesmo jeito, Ivana. Por isso eu ficava olhando, o que é isso que ele fez a bola no meio do preto, preto no branco? Eu entendo o que você está falando. Ali que termina, a primeira vez que tu falou, eu digo, nossa, isso é verdade? E é simples pra caramba. Sim. Só que te jogam esse símbolo e é o tal, a teoria... E não fala o que é, na verdade, o que o símbolo fala. Exatamente, eu fico feliz de ouvir isso de ti, porque eu sofri para chegar ali, que joga a informação, tá, mas eu não cresci ouvindo isso. Eu cresci com a Igreja Católica me dizendo, você não pode, não para tudo. Até hoje eu tenho dificuldade, eu digo não para tudo, né? Tem muitas situações. Que primeiro, não, porque não pode, isso não é de uma moça direita, né? Seja correta de família. Olha a compostura. De família. Sua mulher de família. Um rapaz ali que vergonha. Isso! Olha a compostura, né? Depois de umas idades e os cabelos brancos, a gente larga de mão de ser besta, né? Isso. Daí tem a história do Chapéu Lilás, né? Que tem um texto aí da internet que eu adoro a história do Chapéu Lilás. Brigitte já viu? Amo. Eu digo pra minha mãe, bota o Chapéu Lilás. Eu digo pra ela. Aí, aos 20, mimimi, tenho barriga, tô mal, não sei o que, não bota biquíni, não vai pra praia. Aos 30, trelelê, não sei o que, não bota saia curta, não tô depilada porque os outros não acham bonito. Aos 40, não sei o que, aos 50, aos 70, bota um chapéu lilás e vai ser feliz. Poxa, chegar aos 70? Pra isso, eu já botei o meu chapéu lilás faz tempo e eu me divirto com a minha filha com isso. Olha, quando ela vai sair cheia dos trelelê, olha o chapéu lilás. E aí ela olha, ela bota aquele sorriso, né? Eu nunca vi aquilo, né? Aquela boca cheia de dente, a coisa. Aí ela se ajeita, ajeita o chapéu lilás da cabeça e vai, né? Não importa o que vai fazer. Empoderamento. É ser você mesmo, ser quem você é. É só isso que a gente precisa. Só, até parece que é pouca coisa, né? Então a gente cresce dentro da medicina tradicional, cartesiana, empacotada, que te dividem em pedaços e te mandam para especialista disso, para especialista daquilo, e a Igreja Católica te dizendo não o tempo inteiro. E daí você fica ali engessada. O Yin e Yang é isso, é o fluir do movimento, é o andar com a vida, é o deixar-se ir. E tudo sempre é ou Yin ou Yang o tempo todo. Nada é estático, nada está parado, a energia flui. Já vamos mais para o Yin e Yang. Espera aí. Vamos aqui, ó. O Tao. Então, a medicina chinesa, a filosofia chinesa é o Tao.
E essa frase que a minha professorinha lá do curso de acupuntura falou, eu achei tudo de lindo. O tal que pode ser dito não é o tal verdadeiro. Se você pergunta para alguém o que é o tal e ele te explica tal é isso, desconfia, não é. É como se você quisesse explicar Deus, que é o inominável, o incompreensível ou imponderável. É inexplicável, nós não temos sabedoria e quantidade, nomes e palavras suficientes para falar disso tudo, para explicar para alguém. Você sente, você precisa entrar nessa energia e sentir aquilo. O tal é essa filosofia do todo. É imóvel, sem forma, o vácuo, o nada, o berço de todos os possíveis. Para além da palavra e pensamento está o tal, origem sem nome nem forma. A grandeza, a fonte eternamente borbulhante, o ciclo do ser e do existir. Está no Tao Te Ching. Tá? Filosofia, coisa linda, né? Você se arrepia toda só de falar isso, né? É lindo. Mas o Tao é isso, é o ser, é o caminho, é o caminho. O Tao é caminho. Então é o caminho do ser humano para a evolução. É o caminho que você segue. Buda fala muito no caminho do meio também, de você ter equilíbrio, né? Estar bem. Nem tanto yin, nem tanto yang, estar no caminho do meio. E tudo vem, a filosofia chinesa, ela vem dentro dessa percepção de Tao, do equilíbrio, do meio. Então aqui nós temos as manifestações do Tao. O Qi é uma manifestação do Tao. O Uno, o Qi, tá? A energia, que é impalpável, imponderável, o Qi, se manifesta de forma contínua e polarizada, alternando entre matéria, yin, e energia, yang. Então o yang é o céu, é energia cinética, é eletromagnética, é força gravitacional, é o que vai para cima, é o yang. O yin é a terra, a energia potencial, é matéria, são átomos, prótons e nêutrons, é aquilo que condensa e é matéria. Isso é de natureza yin. E o que é de natureza yang, e o que é de natureza yin. Então, são as polaridades. Um não vive sem o outro e um é relativo ao outro. Tudo aquilo que está em movimento no exterior e em ascensão, e o que tem calor, claridade, funcionalidade e hiperatividade pertence a Yang. E de outro modo, que tudo que está em repouso ou no interior, em hipoatividade, no frio, no escuro, no disfuncional, pertence a Yin. Então, quando eu digo que eu estou com pressão alta, que eu estou sentindo aqui, que aquilo está batendo aqui, as veias, que eu estou ficando vermelha e estou me sentindo mal, eu estou com a energia Yang está exacerbada, está muito alto, estou Yang. E se eu tenho do meu lado uma pessoa que está tendo uma crise de pressão alta e está com a pressão em 24 e está infartando, ele está mais Yang do que eu. Em relação a ele, eu estou Yin e ele é Yang. Sempre é relativo a alguma coisa, é uma comparação. Mesmo que eu esteja Yang, o outro está mais Yang do que eu. Então, nessa comparação, eu sou Yin e ele é Yang. É uma coisa meio doida, mas a gente sempre tem que estar pensando nessa movimentação e nessa polaridade. Então, os meridianos, o corpo da gente, por exemplo, a frente é Yin, ela está protegida pelo Yang que está atrás. É esse movimento que faz. Tudo que está em movimento no exterior e sobe, então uma montanha, o lado iluminado da montanha é Yang, e o lado que tem sombra da montanha é Yin. E isso pode mudar conforme a direção. Não quer dizer que aquele lado da montanha é Yin o dia inteiro. Não, vai ter um momento que vai mudar. Essa é a relatividade. E se eu for, no caso, Yang, seria melhor eu ir para o lado da montanha Yang ou Yin? Você vai para o Yin para buscar equilíbrio. Tá? Dentro vai para, senão, se você ainda for ficar mais Yang ainda, você exacerba. Existe uma técnica dentro da medicina chinesa que você pode fazer isso. Você vai até o máximo do Yang, porque daí ele se converte em Yin. Mas você tem que ter segurança nisso. Porque senão você vai levar, por exemplo, uma pressão alta. Você eleva o pico da pressão alta, febre. Você vai para o pico da febre, que depois ela começa a baixar.
só que pode dar uma convulsão. Tu consegue segurar? Tá? Então, às vezes é arriscado. É uma teoria, funciona. Tá? Eu tive colegas no curso que já são acupunturistas que eles usavam dentro desse... Era esse modo. Eles exacerbam Yang. Para daí, ou exacerbam Yin. A pessoa tá fraca, tá com dor, tá com fraqueza, tá lá branquinho, aquela orelha também esbranquiçada, parece que falta sangue. Então, eles vão com técnicas que levam o Yin ao extremo, que daí o organismo desperta e sobe. Tá? Mas aí você vai segurar se a pessoa desmaiar, tu sabe o que fazer? Né? Tu vai fazer uma sangria na orelha. Hoje em dia não vou ensinar a técnica da sangria, porque isso já entra com vigilância sanitária, um monte de coisa, pérfuro cortante. Não vamos para essa área. Eu tentei fazer registro, isso dá uma trabalheira danada, então nós não vamos lidar com essas coisas, nada invasivo. Mas são técnicas, e você vai para o limite do Yang, para o limite do Yin, só que tem, naquele momento de exacerbação, no momento no topo, existe o efeito rebote, como é que vamos dizer, quando tu chega no máximo, o pico daquilo, pode haver reações fortes no organismo que a gente não sabe lidar. Então vamos ali no caminho do meio, que tá tudo certo. Tá, então aqui uns exemplos, né? Se eu vejo uma pessoa, tudo que é vermelho aqui é Yang, né? Com patologia aguda. Se eu tenho uma ferida que inflamou, tá? Uma varize, uma ferida que inflamou, que quando dá aquela inflamação aguda, no momento, deu febre, tá vermelha, tá com pus, isso é Yang. Mas se a ferida é crônica, ela tá ali o tempo todo, ela é uma ferida Yang. Yin, quando ela tá ali parada, né? É uma ferida de variz, por exemplo, mas ela tá ali quieta no canto dela, tá ali, ela tá quieta. Tá? Então, no momento, ela é uma ferida Yang. No momento que aconteceu, raspou ali alguma coisa, veio uma inflamação, ela está Yin, está Yang. Ela está Yang. Então, nós vamos lidar com a situação de formas diferentes. Então, tudo isso tem essa relação Yin e Yang, né? Eu sou tudo Yang ali. O vermelho é Yang. Tudo Yang, tu é toda Yang? Tudo Yang ali. Tem uma diferença. Às vezes, eu vejo em mim, as pessoas que, no curso era muito engraçado, me colocaram, eu e uma outra colega, como exemplos de Yang vindos de órgão, de sistema diferente. Ela era uma madeira Yang e eu coração em estado Yang. Né? Então, fogo, né, do sistema do coração. E ela madeira, o fígado ali em estado Yang. Ela tem uma constituição física diferente da minha, e um tipo de Yang diferente do meu, mas as duas em estado Yang, mas não quer dizer que eu sou Yang, tá? Quer dizer que eu estou neste momento Yang, porque a vida me colocou nessa situação, porque eu aceitei essa situação, alguma coisa, eu estou Yang, mas não quer dizer que a minha constituição seja Yang. Às vezes eu tenho uma constituição Yin, que eu tenho a pele branca, olho claro, eu sou pequena, meus órgãos internos funcionam devagar, eu tenho digestão lenta, eu falo mansamente, eu sou calma, tá? Eu tenho uma constituição Yin, porque sou pequena e tal, mas a vida nesse determinado momento me colocou numa situação Yang, então eu me apresento, eu me projeto, eu estou Yang, eu não sou Yang, eu estou Yang. No momento que eu consigo arrumar algumas coisas, você consegue voltar para o seu estado natural. Né? E harmonizar isso. E esse é o objetivo, harmonizar. Não é tão fácil assim, mas estamos no caminho. Então, quando eu tenho calor, agitação e insônia, membros e organismo quente, rubor facial, preferência por líquidos frios, cara, vai para a geladeira, pega aquela garrafa de água gelada, né? Tu vê ele vindo da rua ou levantou para beber, aquele corpo quente, todo, né, soltando fogo pelas ventas e taca-lhe água gelada. Para a medicina chinesa, isso é o fim do mundo, né? Para dar uma doença é rápido, que é um patógeno. E essa pessoa vai para água gelada, com certeza. Voz alta e fala muito, tem dispneia, tá? Que é aquela dispneia nesse sentido, sabe, a respiração rápida. O nome aqui eu não gostei, eu já acho que não é dispneia, porque dispneia está muito a ver com respiração lenta e superficial. Isso seria outro termo aqui.
É aquela respiração, a pessoa ofegante, tá? Ela tá, você vê que aquela pessoa tá agoniada, né? Tá puxando a coisa, né? E sede. Então, o yin não tem sede. Bebe porque está na hora de beber, mas não tem sede. Urina profusa e pálida, constipação, a língua vermelha, saburra amarela. Isso também é uma forma de método de avaliação pela língua. Então, quem é mais yin, ele está com uma patologia crônica, tem um início gradual, foi ficando com dor, foi ficando debilitado lentamente. O frio, ele é uma pessoa que sofre com frio, que tem a pele fria, as extremidades mais frias, o corpo todo é mais geladinho, é mais frio. Essa pessoa é mais yin. Ela é sonolenta, ela tem mais apatia, tem dificuldade para levantar de manhã, ela se encostou, ela dorme. Tem o membro e organismos frios, né? O corpo frio, a face pálida, aquela orelhinha pálida meio branca, os líquidos quentes e mornos, a voz fraca e fala pouco, né? Aquela coisa, aquela mansidão que às vezes soa muito a insegurança. Isso é mais um espírito, é mais um momento, é mais yin. Respiração lenta e superficial, sim, tu mal percebe que a pessoa puxou um ar, que a pessoa está respirando. A ausência de sede, urina escassa e escura, não bebe água, não tem urina. Constipação, perda de fezes, né? Enquanto um não vai, o outro vai demais. E a língua pálida, que você mal percebe, não tem saburra, geralmente é uma língua sem saburro, não. Ou ela pode estar associada com umidade e ter aquela casca, uma capa esbranquiçada sobre a língua. Isso também pode ser uma característica da patologia yin. E a lei do yin e yang, então, é a oposição relativa. Nada é totalmente yin ou totalmente yang. A mulher é yin em relação ao homem, o homem é yang em relação à mulher. A gente falava disso. O interrelacionamento, yin e yang se transformam um no outro. O extremo de yang produz yin, o extremo de yin produz yang. O frio excessivo queima, o calor excessivo gera frio. E a interdependência e complementaridade. Yin não pode existir sem yang e vice-versa. Não pode haver atividade sem descanso, noite sem dia, energia sem matéria. E o consumo mútuo, o ajuste contínuo dos níveis relativos de yin e yang, um conceito de equilíbrio dinâmico. Quando tu tem muito yang, o yin... existem 4 formas diferentes assim dessa sobreposição, mas isso é meio complexo para a gente decorar isso aí. Se você tem muito yang, pode estar com o yin debilitado, ou você pode estar, o yin está normal, mas o yang está mais. E se você tem muito yang, você pode ter o yin, o teu yin está demais. Você pode acontecer, porque tem uma linha de normalidade, é tudo em relação a essa linha. Então é um equilíbrio, mas isso é um outro estudo, onde você pode ver se falta um e tem demais de outro. É outra coisa. Mas basicamente é isso aqui, gente. Você tem caminho do meio, tá? A oposição é relativa, eles são interdependentes, interrelacionamento, eles se relacionam entre si e eles têm um consumo mútuo. O consumo e a reposição é sempre harmônica. E o conceito de meridianos. Canais, gente, ficou bom o Ti ali, a parte do Yin Yang, legal? Sim. Dá, né? Acho que tá bem claro. E os canais energéticos por onde circula o Ti. Sistema capaz de receber e transmitir toda a informação que constantemente nos envia nosso meio vital. Conectam e relacionam nossos órgãos e vísceras internos de tal forma que a alteração de um deles pode repercutir em qualquer outro. Então, nós temos essa inter-relação. Os meridianos, eles começam, a anatomia chinesa é assim, tá? Então, os meridianos de pé, mão, cabeça, eles têm um inter-relacionamento e uma interconectividade, todos eles, onde começa um, termina o outro, e eles têm os órgãos, eles não é só o que aparece fora, existe o caminho dos meridianos, vai interno também. Eu mandei para vocês uns GIF no grupo que tem o caminho dos meridianos, lá no começo, depois da aula, tá? Esse é legal, dá uma olhada de novo. Se as duas não tem, a gente manda para vocês também.
São as imagens, é animado, o caminho dos meridianos animado. É bem legal de ver, acompanhar o caminho deles, a parte interna e a parte externa. Decorar o ponto, leva mais tempo. Mas o caminho deles e a interrelacionamento que eles têm. Então, os órgãos e vísceras é o que nós chamamos de Zhang Fu, o sistema Zhang Fu. O Roberto Pacheco também falou disso. O Zhang e os Fu. Zhang é órgão, Fu é víscera. Órgãos cuja função é produzir e conservar substâncias essenciais. Eles são armazéns energéticos. Os 5 órgãos armazenam a energia essencial e não evacuam. Estão plenos, não podem ficar cheios. Estão plenos, mas não podem ficar cheios. São densos e receptivos de energia, por isso são yin. E as vísceras transportam e transformam substâncias sem as conservar. São oficinas energéticas. Degrada a matéria e gera energia, que é armazenada nos órgãos, no Zhang, e protege o órgão Zhang dos fatores climatológicos correspondentes. São, em geral, ocas e muito ativas, por isso são Yang. Vamos entrar lá. A lei dos acoplados, então nós temos cada Zhang e cada Fu tem ao longo do corpo humano um meridiano que a conecta. Os movimentos só é possível com a união e a alternância Yin e Yang. Assim, os órgãos e vísceras se combinam em pares Yin e Yang, também chamados de acoplados. Esposo, esposa, são os acoplados. Então, nós temos o fígado aqui, a tabelinha dos Yin. Quem é Yin, quem é Zhang. É fígado, coração. O mestre do coração você pode encontrar como PC, pericárdio, ou mestre do coração. Ou CS, circulação, sexualidade. São 3 nomes diferentes para o mesmo meridiano. Depende da teoria que você vai ler. Que nós tínhamos pericárdio em tudo, chegou a professorinha falando em mestre do coração. Hã? Calma, arruma. É só. E isso tem muito na medicina chinesa, tá? Por causa de tradução. Então, tu pega livros mais antigos, as primeiras pessoas que traduziram, o tal do Maciossi, que hoje em dia é um cara muito polêmico, porque os novos aí não gostam muito dele, mas o cara foi um precursor, onde ninguém falava, ninguém traduzia nada, lá foi ele traduzir livro do chinês para conseguir traduzir as teorias, tá? Ele tem muito mérito em cima disso. Mas ele usa termos que, pelo uso, depois começaram a mudar de nome também. E a gente tem que só ficar ligado do que estamos falando. Estamos falando todo mundo da mesma coisa. Então, o mestre do coração, que é MC, ou pericárdio, que se tem o sigla PC, ou CS, circulação do sexo, circulação sexualidade. Aí o baço pâncreas, o pulmão e o rim. Então, os Fu são os Yang, que são a vesícula biliar, o intestino delgado, o triplo aquecedor, o estômago, o intestino grosso e a bexiga. Tá? As aqui são ocos e são plenos. O fígado e a vesícula biliar estão juntas. Então, pulmão e intestino grosso, todos eles. Existe uma relação, por isso que às vezes a gente pensa, a pessoa está com muita tristeza, o sentimento da tristeza, aqui você pergunta como é que está o teu intestino, você está indo bem para o banheiro, você está evacuando legal? Quantas vezes, ou tá indo, não, eu tô trancada, tô com diarreia, tô indo demais. Ela tá muito yang, a energia dela tá muito baixa. Vamos estimular um pouco isso aí, vamos botar um pontinho ali, vamos dar uma levantada nisso. Os raciocínios que a gente pode ter em cima. A teoria do 5. Posso perguntar um negócio? Depende, se é pergunta difícil, não pode. Não, é fácil. Por exemplo, pega um paciente. Aham. Verifica que ele tá todo ferrado. Por onde começa, porque senão vai ficar um... Vai pelo emocional. daí. Isso, tampa tudo, bota um plástico, sabiá, plástico ali. Vai pelo emocional. Encaminho para Pelo emocional? para nascer de novo. Isso, não encaminho para nascer de novo. Eu não quero sair daqui amanhã cheia de emplastada. Vai pelo emocional. Essa é a regra da medicina chinesa em cima da auriculoterapia, principalmente. Vai pelo emocional.
Ela tá, como que ela vai chegar para ti? Muita dor, tá caída, tá cansada, tá deprimida. Vamos lidar com essas coisas primeiro. 3 dias, 5 dias, se as bolinhas aguentarem na orelha, semana que vem ela volta. Tá? E daí você entra com outras técnicas. Você vai dar o chá, você vai dar um óleo essencial, você vai fazer a massagem no pé, você vai botar uma... Entra com outras técnicas, equilibra esse teu paciente, dá alternativas para esse teu paciente. Vai faltar orelha. E na outra semana tu pega outra orelha. Daí tu junta as coisas na outra orelha do paciente. Aí, Só completando o que nem você falou, por isso que seria, que nem você estava falando, a parte da ateliê chinesa, ela é muito mais completa, porque assim, se tu for usar o aparelhinho, ele vai te dar o problema no intestino, por exemplo. e só. E daí ele não vai, tipo assim, nesse caso, você conversando com o paciente, você vai perceber emocional. Então tu vai tratar primeiro emocional, não pegar o ponto do intestino, por exemplo, Isso, mas sim a parte do equilíbrio dele emocional. exato. O energético. O junto. energético que a gente está falando. Uhum. E eu Se acho que... for, Oi. já direto ali no ponto, pode ocasionar a piora do... Pode dar tilt no paciente, né? Porque é muita coisa. Ou constipar de vez, ou soltar de vez. Né? Ou pode dar uma crise emocional, porque o intestino grosso está ligado com o pulmão é tristeza. Pode te exacerbar uma crise. E assim, isso é uma visão cartesiana ocidental mesmo. É tratar o órgão. Enquanto essa Que não é, que é a causa, né? Tá? Porque Daí, até de repente, se tu trancar o intestino, digamos, tá com diarreia, vai trancar, daqui a pouco vai estourar alguma outra coisa, né? vai E ter assim, erupções cutâneas. E por isso que muitas vezes dá uma reação, que nem a gente tá falando, oposta, mas soltou mais ainda, claro, que foi fazer a limpeza daquilo que está preso, né? Isso aí, exatamente. O raciocínio é esse, gente. É isso aí. Então a gente tem esses termos chineses, essa coisa toda que se fala, a gente tem que ter familiaridade com isso, sabe? Transitar nesse mundo e olhar para aquela história de uma frase do Jung, né? De você pode ser conhecedor de todas as teorias e técnicas, mas quando você estiver na frente de um ser humano, seja só um ser humano. E talvez entra naquilo que teu professor, aquele que é só de teoria, né? Que quer saber a técnica usada, aliás. É muito interessante porque, assim, por exemplo, ter a opção do aparelhinho para o teu paciente, porque às vezes é um paciente totalmente descrente de tudo. Ele também é um paciente que ele só quer saber a técnica. Então, talvez, você vai fazer o quê? Você vai usar o aparelhinho, ele vai apitar, acender uma luzinha, o negócio, só que tu vai botar um outro. Ele não tem conhecimento onde é que tu vai botar a bolinha, onde é que tu vai botar o cristal, onde é que tu vai fazer. Então, tu tá trabalhando, mas psicologicamente ele tá dizendo assim, eu não gosto desse negócio de energia, isso não existe, porque eu sou muito católico, apostólico romano, né? Não desmerecendo, mas nesse quadrado todo, tu chega nisso aí. É a mesma coisa que quando tu vai fazer uma técnica de qualquer terapia alternativa, eu já percebi, quando, por exemplo, vamos falar em reiki, né? Tu vai fazer o reiki. Se tu sabe que a pessoa já tem conhecimento, ela está indo lá por causa do reiki, né? Não, eu já fiz, eu já conheço, eu sei energia. Tu vai trabalhar e tu vai falar com a pessoa, eu vou botar agora aqui, eu vou tratar a tua energia. Quando tu vem com uma pessoa que às vezes, me mandaram aqui, eu vou fazer. Eu tô com dor na coluna. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não acredito nessas coisas assim. Me falaram que tem um negócio lá, mas eu não acredito nada. Tu vai falar o quê? Tu vai dizer assim, não, isso aí é uma técnica, né? Tu já vai mudar a tua conversa com aquele teu paciente, porque tu não pode. Tanto é que, quando eu fiz essa parte toda, assim, o equilíbrio, né? Entre tu não botar muita coisa no teu consultório lá, imagem, não sei o que, não sei o que lá, uso do incenso, uso do óleo essencial, né? Tu tem que ir muito com cautela quando tu vai a primeira vez atender aquela pessoa. Então eu acho assim bem interessante essa colocação que tu colocou, que a gente está vendo aqui do Yin e Yang, de saber o ponto que pode ser que a gente disse. Exacerba. Assim, na dúvida, vai no emocional primeiro e observa. É bem interessante mesmo. Acho É isso aí. É uma reflexão ótima, Brigitte, porque a gente acaba se enchendo de técnicas, a gente se perde com tanta técnica. Exatamente. A gente quer botar dentro de um espaço quadrado da sala de terapia todos os estímulos. Ele tem que saber que eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquele outro, mostrar tudo. É demais. Exatamente. Eu tive, quando eu fiz o curso de parapsicologia, teve um colega nosso, hoje é professor lá também, ele é teólogo, né? E ele é luterano. Mas assim, luterano extremo. Nossa. Né?
Aí quando ele foi fazer parapsicologia, tu imagina como é que era, né? A gente tinha nós tínhamos 3 professores lá. Um dizia assim que Deus não existia, outro dizia que talvez ele existe, e outro dizia que sim. Quer dizer, tu saía de lá, tu não sabia mais nada, tu não sabia nem quem tu era, né? E daí tu pensa o teólogo luterano que tem filha casada com um pastor que está morando lá em Rondônia. E então foi assim ótimo, porque a gente começou a pensar, né? E aí começou a discussão. Tanto é que teve professor que ele se recusou a ficar dentro da sala de aula nos primeiros meses de aula e saiu. E depois, no segundo ano que a gente estava estudando, né? Faltava ainda quase um ano para concluir. No segundo ano, ele já estava quase, inclusive ele hoje é professor lá dentro, né? Do instituto. Ele se rendeu e ele mesmo falou. E daí ele falou assim, quando a gente chegou na parte dos óleos essenciais, ele também não acreditava nesse negócio. Inclusive, ele era aconselhador e tudo, da igreja luterana e tudo, né? E ele começou a usar os óleos essenciais para fazer os atendimentos. E teve um dia, e foi muito interessante, acho que assim, como você falou, a gente compartilhar essas informações. O que hoje a gente aprende nos cursos de aromaterapia? Porque a lavanda ela é acalmante, né? A laranja é isso. Que ela tá, você tem o plano e não é nada disso. Você tem que mostrar, porque às vezes a lavanda ela é traumática para alguém. Ela pode ser, num contexto todo, ela é acalmante. Mas quando você entra, tu imagina, eu tive um problema muito grande com meus avós, com minha mãe, e ela usava sabonete de lavanda, antigamente era, né? Isso, não sei o que lá. Ela me batia, não sei o que, não sei o que lá. Quando tu vai entrar no consultório e você tem o cheiro da lavanda para acalmar, a pessoa não vai, mas ela vai embora. Isso é um gatilho. É um gatilho. De uma memória Exatamente, ruim que é traumática. Então, o que a gente aprendeu? Sempre quando tu vai trabalhar com óleos essenciais, tu tem que ter os grãozinhos de café junto contigo. Tu tem, digamos assim, tu vai ter alguns normais, né? Que é lavanda, laranja. É o kit de sobrevivência, né? Exatamente. E o pozinho, o grãozinho de café. Certo. Quando tu vai fazer, vai conversar com o teu paciente, teu consulente, tu vai pegar a tampinha e vai dizer, o que te lembra isso aqui? Isso aqui me lembra tal coisa. Fecha o olho e vai me dizendo o que quando o paciente fala assim, isso me remete à infância, que legal e gostoso, então esse você vai utilizar na técnica. E aquele paciente, quando ele dava o pozinho do café, o grãozinho de café para tirar, né, limpar as vias, ele disse, o café me lembra o meu avô lá nossa, é bom, nossa, é bom. Ele usou o grão de café para poder fazer a terapia no paciente. Então, assim, isso é muito interessante porque a gente tem que muitas vezes cuidar dos gatilhos que a gente está colocando, induzindo. E entra muito no yin e yang e na parte emocional, porque assim, aquilo que está desencadeando na parte do intestino é uma outra coisa que está lá que tu nem faz